Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, a situação do Rames no São Paulo, olha aí, ó, não para de ficar mais esquisita dia após dia. Agora é com o Michel Araújo. O Michel Araújo postou, depois o Rames foi e repostou. Ou seja, o Rames tá deixando claro, né, que aparentemente que ainda não se encerrou o vínculo dele do São Paulo, uma vez que nós já esperávamos ter acabado. São Paulo está às vésperas de do jogo contra o Santos. Tem uma provável escalação aqui, vou passar para vocês e vou falar de algumas coisas em relação a isso, mas não dá para passar batido isso em relação ao Rames Rodrigues, porque é muito estranho. A gente sabe que jogador vendido ou jogador já em rescisão, o cara basicamente não aparece mais, né, no time ou não faz questão de aparecer. Né? Não estou falando em relação ao treino do Rames, né? Que ele tem que ficar ali mesmo por uma questão contratual, é diferente. Mas a gente sabe, o Rames ali, ele mesmo fez postagem dele treinando pelo São Paulo, o que um jogador fora a gente entende que não faria, não é uma prática de futebol, não é comum, né? Não é comum, não é normal. Um jogador que, no caso, vendido, ou mesmo quando está vendido, a gente já sabe que você não pode contar com o cara para nada. E no caso do Rames, que não é venda, é uma rescisão amigável, né? Essa é a informação que chega pra gente. Nós já não esperávamos esse tipo de coisa do Rames, uma vez que, né? E além do que, a gente não esperava de um jogador de menor expressão esse tipo de coisa. Agora, um cara do nível do Rames, que tem as redes sociais, que tem um engajamento mundial, né? Falando-se em redes sociais, é muito. Não é comum, é muito incomum essa atitude, essa relação do Rames, o que não nos deixa encerrar a história com o Rames, né? O que nos deixa pensar. Vai ter uma reviravolta a qualquer momento. Tem muitas outras questões que envolvem essa situação do Rames no São Paulo. Rafinha acabou de dar uma entrevista também que, para mim, beiraria uma situação perfeita, né, de uma possível continuidade do Rames no São Paulo, o que agora é muito difícil, porque o Rames ele é um cara que claramente ele envolve, né? Tem essa coisa dele ser um bom jogador, dele ser um craque, dele e isso bater muito nele, né? Acho que algumas coisas que ele escuta ou acontecem no clube bate muito forte nele, dele talvez ali não ser o principal jogador do time, dele não ser o 10. Isso nós estamos vendo que de uma certa forma influencia no emocional do Rames Rodrigues, influencia diretamente no trabalho do Rames Rodrigues. Mas uma coisa perfeita que o Rafinha falou, o que nós temos que nos atentar demais é. Ninguém tá querendo que monte o time para o Rames Rodrigues. Hoje nós entendemos que existe um São Paulo vitorioso sem o Rames. É verdade. O São Paulo da Copa do Brasil. Um São Paulo que a gente imagina com todo mundo à disposição. Lucas, Nestor, Rato e Caleri. Esse a gente acha que é o time titular com todo mundo à disposição, né? O Carpini, ó, você tem todos os jogadores disponíveis. Quem quer ser o time titular? A gente acha que o Carpini vai montar com Lucas, Nestor, Rato e Caleri. Beleza. Beleza. Agora, dito isso, o Rafinha falou uma coisa que para mim é perfeito. É perfeito. Ele falou: o Rames, ele é o mesmíssimo cara de vários anos atrás. Ele é o mesmíssimo do Real Madrid, mesmíssimo do Bayern. É um craque, é um gênio. E outra, ele falou: não é lento, ele não é mole, não é físico, não tem nada a ver com o físico. É o estilão de jogo dele. E ele falou: no Real, o Rafinha não conhecia, acredito eu que o Rafinha não conhecia tão bem o Rames no Real, né? Mas já conhecia, todo mundo conhecia. Mas o Rafinha conhece ele muito melhor do Bayern. Rafinha falou: no Bayern ele não jogava todos os jogos. O Rames ele não jogava todos os jogos no Bayern. Então, o que nós estamos esperando para o que está faltando acontecer para o São Paulo chegar e falar: Rames, você é do São Paulo, você é do elenco. Você tem uma grande possibilidade de jogar no time titular, mas talvez não. Por que não chegou essa conversa? Por que não foi falado essa conversa? Porque se o Rames. Pensem um pouquinho nisso. Vamos pensar um pouquinho nisso. Se o Rames não pode jogar todos os jogos e ele não é do time titular, e o São Paulo, ele já não jogava antes no Bayern, e o São Paulo vai ter uma carga de aproximadamente 70 jogos nessa temporada, e nós estamos precisando
Nós estamos precisando de um cara do nível do Rames, e não é nem do nível, agora o nível dele é muito acima, mas nós estamos precisando de um cara com as características do Rames. E nós vamos ter 70 jogos pela frente. Então, o Dorival meio que batia nisso e o Carpini também. Eles meio que às vezes dão a entender que não tem time titular. Estamos sem o Rato agora. Então é difícil, em vários momentos você vai estar sem o Lucas, sem o Rato, sem o Caleri, sem o Nestor, sem o Alisson, em vários momentos a gente vai estar sem o Galopo, que é reserva, machucado, o Eric não podendo jogar, em vários momentos. Então você precisa ter um elenco rico, você precisa ter um time muito forte para disputar nessa alta competitividade, nessa alta carga. E aí não me venham falar, porque assim, o São Paulo tem um padrão de jogo montado que eu não acredito nisso, tá? Todo mundo fala, o Ramos não pode jogar nesse São Paulo. Eu não acredito, tá? Mas beleza, tem ali já o formatinho pronto com o Pablo Maia, o Alisson, o Lucas, o Nestor, o Rato e o Caleri. Tem um formato que ganhou, que foi vitorioso. Existe. Aí você quer falar, o Ramos não tem que mudar o São Paulo inteiro para chegar ao Ramos. Beleza, mas e o time reserva? E o time reserva que ainda não se encontrou? Nós vimos o Luciano jogando com o time reserva. Com o Galopo, depois com o Ferreirinha, com o Eric. E eu gosto de todos, viu? Gosto de todos esses jogadores. Gosto do Luciano, não de meia jamais, mas gosto do Luciano, achei ele bom. Gosto do Galopo, gosto do Eric, gosto do Ferreirinha. Ferreirinha abaixo, né, de todos esses daí. Eric precisa mostrar mais, acredito que vai mostrar, e o Ferreirinha tá abaixo. Mas o Ferreirinha, vamos dar mais tempo, né? Acho que vamos torcer para que dê certo. Pode vir a ser um bom jogador, eu acredito nisso ainda. Tem o Bobadilha, para mim tudo bom jogador. Tem o Luiz Gustavo. Então, não estamos falando de mexer no time principal. Não dá. E eu não tô falando para montar o time pro Rames. Você vai montar o time reserva para quem? Pro Juan? Pro Nicão? É muito estranho, muito esquisito. Não é essa coisa de montar. Não é isso. Vai montar pro cara jogar, não é isso. Vai tentar encaixar da melhor forma para todo mundo render. Talvez com o Ferreirinha e com o Eric, o Rames fazendo aquele estilo de jogo dele de lançamento, de enfiada de bola, pode ser que fique muito melhor. E outra coisa que me diz muito, né, sobre tudo que tá acontecendo no São Paulo agora, e essa coisa, esse mistério em volta do Rames, porque eu realmente acho muito esquisito, porque isso não é um comportamento comum, não é um comportamento que nós estamos acostumados a ver. Um jogador basicamente fora, que continua apostando, que continua, né, ali junto, parece que ele é um jogador normal do São Paulo, parece que ele é um cara normal integrado no elenco. O que ele é contratualmente falando, né? Forma legal, ele é do São Paulo ainda. Mas a gente já sabe, quando o cara tá rescindindo, o cara tá saindo, acabou. Mas com o Ramos a história não se encerra, a história não se acaba. E, para mim, um cara que pode até entrar hoje, não é certeza, né? Mas pode até entrar hoje é o Nicão. Uma reviravolta muito grande no Nicão. Era um cara que eu não esperava ver mais de jogar pelo São Paulo e tá aí. Tá atuando, a torcida voltou a gostar. É um cara que tem as suas qualidades, né? É um cara que de um bom arremate, né? É um cara que ali jogando pela direita ali, eu entendo ser o ideal. Já fez algumas partidas pela esquerda ali, não jogou mal, mas pela direita a gente tem de ser o melhor pro Nicão. E tá aí, um cara que a gente nunca mais esperava ver. Que também parecia que, ele não se adapta, você vai montar. Não era exatamente o mesmo discurso, mas eram falas bem parecidas em relação ao Nicão do Rames. O Nicão não se adaptou. O Nicão não pode jogar no time titular, tem que ser reserva. Era algumas falas muito parecidas com a situação do Rames. Então, para mim, é muito estranho. Para mim, pode mudar muito por tudo isso que tá acontecendo. E seria perfeito, uma vez que o Rames trabalhando o emocional dele, o sentimental dele, e com essa carga que o São Paulo vai enfrentar, para mim o Rames ele poderia fortalecer o elenco. Tá aí, ó. Não tem time titular? Estamos sem Nestor e sem Rato. Agora foi o Rato, que machucou que não vai jogar. Já vou passar provável. Rato não vai jogar. Não poderia fazer alguma. Já estamos sem Lucas, Nestor e Rato, 3 dos titulares. Não poderia, digamos que tivesse o Lucas, não poderia colocar o Lucas para a direita com o Caleri e com o Rames? Não quero ofender ninguém, não, né? Porque se você fala que o Rames deveria ser titular, alguns entendem como uma ofensa. Não quero ofender ninguém, tô falando em um ambiente de troca mesmo, de elenco. Uma vez que um não pode jogar, o outro entra para preencher a posição e melhorar o nível técnico do São Paulo. Mas vamos ver como é que vai ficar, galera. Eu quero que vocês vão comentando. Muito estranho. A situação continua a mesma. Eu entendo que o Rames esteja basicamente fora do São Paulo, mas isso tá no bid, né? Porque ele tá ele é do São Paulo,
mas parece que não tá inscrito nos jogos. Mas tem também uma situação que no Paulista, dia após dia, né, para inscrever, tem uma situação dessa que ele acho que poderia ser inscrito. Mas é isso, eu acho só muito estranho todo esse tipo de interação, tudo que tá acontecendo ainda em volta do Ramos, um jogador que a gente já tinha ideia que poderia sair, mas que fique essa coisa muito justa da nossa parte também, essa conversa, discussão nossa é muito justa, porque ele é um belíssimo jogador, né? Ele é um craque. Então acho que é isso que é legal. Se fosse um cara do nível do Pablo, né, Felipe, o Pablo, que vai embora, fica longe do São Paulo. Você é muito ruim. Né, o Rames, a gente fica nessa daqui porque a gente sabe que o cara joga muito. Acho que é isso que pega, né, pra gente, né? Galera, São Paulo vai enfrentar o Santos. Jogo bem legal, né, no Morumbi. Pra ganhar, né? Vamos ganhar do Santos, porque clássico é clássico e é sempre muito importante ganhar para dar mais moral pro elenco, para dar mais moral pro Carpini. Tem uma provável escalação, galera? Acho que é muito provável mesmo. Essa provável aqui saiu no GE, acredito que a maioria já viu, mas eu vou falar aqui, né? Rafael no gol, Moreira, Arboleda, Diego Costa e o Wellington. O Wellington que tem essa conversa aí do Inter. Acho que não dá para saber o que vai acontecer. Pode ser que tenha conversas pelo Inter, vários clubes sondando, né? Mas não acredito nisso, já esteja basicamente acertado com o Inter, tá? Esse negócio de, já tem um pré, já tá acordado entre o staff do Wellington e o Inter, um pré-contrato pro ano que vem. Eu acho que esse tipo de coisa, esse tipo de notícia vem para pressionar, né? Para pressionar o São Paulo, para pressionar o Wellington, para fechar logo com o Inter. Então é normal isso, mas o São Paulo não conseguiu a renovação do Wellington, não consegue, mas a informação que nós temos é que o São Paulo ainda vai continuar, ainda vai tentar mais alguma coisa para o Wellington. Vamos ver como é que vai ficar. Rafael no gol, Moreira, Arboleda, Diego Costa e Wellington. Sem novidade nenhuma aqui, né? Rafinha e Igor Vinícius estão machucados. Pablo Maia, Alisson, Luciano e Galopo, Eric e Caleri. Aqui pode entrar Nicão, né? Talvez entre um Nicão no lugar do Eric. Mas eu acho que o time vai ser basicamente esse, galera. Acho que o time vai ser basicamente esse para enfrentar o Santos. De novo, né? Acho que se tivesse o Rames, olha que legal, né? Acho que daria para colocar o Pablo Maia, Alisson e Rames, aí você coloca um Luciano, Galopo e Caleri, né? Ou Rames, Galopo, Luciano e Caleri, né? Ou Rames, Eric, Galopo e Caleri. Acho que ficaria bem legal, daria para fazer isso, uma vez que a gente viu que o Luciano apresenta problemas de criação no meio de campo e o Rames não, né? Mas vamos ver como é que vai ficar isso aí. Rames não vai jogar hoje. Essa é a provável, quero que vocês comentem. E é isso aí, gente. Vamos pro jogo, vamos ganhar. Vamos comentando tudo. A opinião de vocês é muito importante. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.